Esther lutou, Ruth não desistiu, Ana prometeu e cumpriu. E Jesus disse: não seja a minha, mas seja feita a tua vontade. E se eles estão escritos, é porque Deus espera as pequenas atitudes da minha e da sua vida para que Ele faça grandes vitórias no nosso dia a dia. Salmo de número 24. A palavra de Deus realmente é muito rica. Por isso que a gente sempre ensina que nós não devemos só ler, mas devemos estudar a palavra de Deus. Quando a gente estuda, a gente descobre coisas que nós nunca descobriríamos só lendo. Sabia disso? Eu aprendi isso hoje. Quantas vezes eu li o Salmo 24 na minha vida? Mas quando você para você estudar, para você buscar a essência daquilo que Deus quer falar com a nossa vida, realmente é algo maravilhoso. Salmo 24 nos diz assim a palavra de Deus essa noite: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus pela sua palavra e pelo privilégio de nós estarmos inseridos dentro do reino do Rei da Glória. Irmãos, o Salmo 24, ele é um salmo bastante objetivo. O que é isso? Ele não é um salmo subjetivo. Ele não é um salmo que você precisa de muita coisa para você entendê-lo. Não é um salmo que você precisa parar para você entender o que é que Deus quer falar com a minha e com a sua vida. Ele é um salmo direto. Ele é um salmo objetivo. Ele é um salmo que não abre exceção. Ou você cumpre, ou você entende, ou você vive, ou não tem outro jeito. Ele é um salmo que nos leva a entendermos algumas coisas importantes para a nossa vida essa noite. Se há alguma coisa que nós precisamos dar atenção, irmãos, é naquilo que a palavra de Deus fala para com as nossas vidas. Se todos nós tivéssemos a preocupação de todos os dias, com todas as nossas atitudes, atentarmos para aquilo que a Bíblia quer que nós façamos, que nós sejamos, nós seríamos pessoas que sofreríamos menos. Porque a Bíblia não erra, a Bíblia não falha, e ela tem todas as direções para que nós
sejamos abençoados. O Salmo 24, ele vai nos levar a chamar para as nossas vidas algumas prioridades que não podem ser substituídas. Ele vai nos levar a termos que tomar uma decisão diante daquilo que o salmista escreve, glorificando e exaltando o nome de Deus. E ele vai nos dar uma rica oportunidade enquanto o estudarmos, no sentido de que quem é Deus, quem chegará a Deus e o que devemos fazer para chegar a Deus. Quem é Deus? Quem é o Deus que nós servimos? Quem são as pessoas? Quem são as vidas? Quais são as vidas que chegarão a esse Deus? Que terão o privilégio de serem contemplados pelo poder de Deus, pela manifestação do seu braço forte. E o que fazer para? Qual é o procedimento? O que é que nós devemos fazer? Quais são os nossos passos, os nossos olhares, os nossos comentários? O que é que nós devemos fazer para nos apresentarmos diante de Deus? É um salmo também que, enquanto estudado, ele vai nos deixar bem claro uma avaliação que é a seguinte: qual tem sido o nosso relacionamento para com a vontade de Deus? Ou seja, como é que a nossa vida está se relacionando com aquilo que Deus quer que nós sejamos, com aquilo que Deus quer que nós façamos. E ele vai nos dar a condição de entendermos quem é que vai comparecer e quem é que vai permanecer na presença de Deus para ser e para adquirir os benefícios de estar na sua presença. Existem muitos benefícios para as vidas que chegam e permanecem na presença de Deus. Porque não basta você chegar. E o Salmo vai nos dar esse privilégio esta noite, de nós entendermos quem comparecerá e quem é que permanecerá na presença de Deus, tanto na eternidade, quanto nos nossos dias atuais. Porque às vezes nós achamos que Deus está disposto, que está tudo preparado, que Ele foi preparar morada para nós, e isso é fato, porque é bíblico. Porém, irmãos, nós precisamos ter um entendimento de que Deus ainda tem coisas boas para nós durante a nossa caminhada sobre a face da terra. A Bíblia diz em Isaías que se nós atentarmos, se nós obedecermos, nós iremos usufruir do quê? Do melhor da terra. É nos dias de hoje, é no nosso dia a dia que Deus tem coisas boas, coisas lindas, coisas sobrenaturais, é em vida ainda. É claro, é lógico que a eternidade vai ser algo sublime, maravilhoso, mas nós precisamos estar no centro da vontade de Deus para adquirirmos das suas mãos aquilo que Ele tem de bom, para que nós possamos viver a cada dia da nossa vida. Agora, existem duas classes de pessoas enquanto estudamos esse salmo. Porque o salmista, ele vai fazer algumas perguntas. Ele vai fazer algumas indagações. E perguntas estas que eu não posso responder por você. Perguntas estas que eu não posso responder pela minha esposa. Perguntas estas que eu não posso responder pela minha filha. Porque a Bíblia diz que cada um dará conta das suas obras. Então, quando nós olhamos para as questões que o salmista fará durante essa sua adoração a Deus, existem duas classes de pessoas. E você analise aí no seu coração e veja em qual classe você está encaixado. A primeira classe são as pessoas que vão dizer sim para as perguntas do salmista. As pessoas que vão se encaixar, que vão se encontrar dentro do salmo e verificarem que estão participando, que a resposta é sim. Mas dentro da sua resposta sim, não pode haver dentro da minha e da sua vida
uma acomodação. Eu vou dizer sim, eu estou encaixado, eu estou no centro da vontade de Deus, então eu vou cruzar os braços porque eu estou pronto. Não, irmãos. Não é essa a atitude que Deus espera das nossas vidas. Se a sua resposta essa noite diante das questões da Bíblia forem sim, glória a Deus, mas deve haver um aprimoramento diário. Nós devemos fazer aquilo que a Bíblia diz, prossigamos conhecendo quem Deus é. Não é só porque você vai dizer sim, que você vai se encontrar como uma pessoa que está dentro da vontade de Deus, que você vai cruzar os seus braços e não vai mais se importar com aqueles que não estão indo para o mesmo caminho que você. O sim, glória a Deus, mas nós devemos buscar um aprimoramento a cada dia, da sua vontade, do seu querer, da sua palavra, e melhorarmos a cada dia o nosso relacionamento com Deus. Porém, existe uma outra classe de pessoas que infelizmente vão se encontrar dentro das questões e vão dizer não. Eu não estou de acordo com o que o salmista está perguntando. A minha vida não está encaixada dentro disso que o salmista está perguntando. Então qual é o proceder se você não se encontrar dentro desse estudo? Imediatamente se submeta pela fé em Jesus Cristo à vontade do Rei da Glória, pedindo a Ele perdão e começando essa noite uma nova história de um relacionamento verdadeiro e pleno com Deus. A presença de Deus, irmãos, ela está à disposição. Deus está presente, a Bíblia diz, em todos os lugares. Não há lugar onde Deus não esteja presente, porque Ele é onipresente. Então Ele pode estar em todos os lugares. Porém, não é só porque a presença dEle está acessível que qualquer um pode permanecer na sua presença. O salmista vai nos elencar situações e prioridades que nós precisamos buscar para nos encontrarmos e permanecermos na presença de Deus. A presença de Deus, ela é acessível a todos, mas nem todos podem permanecer na presença de Deus. Eu vou repetir. A presença de Deus está acessível a todos, mas nem todos podem permanecer na presença de Deus. E o salmista vai dizer o que é que nós precisamos para permanecer na presença de Deus. Deus está à procura daqueles que são santos, daqueles que procuram a santificação, independentemente das circunstâncias, independentemente dos momentos difíceis. Deus está à procura daqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade, que santificam a sua vida, que são seus súditos. O Rei da Glória procura os seus súditos. E o que é que são súditos? São as pessoas que estão plenamente sobre a vontade do Rei, sem questionamento. É esse que Deus está à procura. E nós vamos entender uma situação muito linda que o salmista deixa expresso no Salmo de número 24. Porém, existem muitas vidas, muitas pessoas que estão baseando a sua permanência na presença de Deus com as suas obras, achando que por serem bonzinhos, acharem que somente por praticarem as boas obras, têm o privilégio de permanecer na presença de Deus. Nós permanecemos na presença de Deus quando nós aceitamos pela fé a sua graça. Porém, as obras fazem parte e devem fazer parte de quem está dentro da graça de Deus. Mas só as obras não permanece na presença de Deus. Tem que aceitar a Jesus, tem que viver a Jesus, tem que ter intimidade com Jesus, tem que ter comunhão com os céus. Outros acham que Deus vai dar um jeitinho para eu chegar lá.
Não é tão radical assim, igual a Bíblia fala. Não tem que ser tanto remisso a algumas situações. Não tem que abrir mão de tanta coisa como a Bíblia fala. Não, não é assim. Deus vai dar um jeitinho naquela hora. E vai dar tudo certo, irmão. Vamos curtir a vida. Vamos fazer aquilo que... Vamos fazer até um pouquinho quando Deus quer, mas vamos fazer do nosso jeitinho. Porque chega lá, Deus é amor. Ele vai dar um jeitinho para eu chegar lá. O salmista deixa muito bem claro quais são as condições para chegarmos lá. E as condições da Bíblia não existem exceções. Ou você cumpre, ou você se envolve, ou você absorve, ou você vive e demonstra com as suas atitudes que você tem a intenção de viver, irmãos, ou não existirá lugar para nós na presença de Deus, nem aqui e muito menos lá. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude para que nós sejamos encontrados como pessoas dignas pelo seu amor, dignas pelo sangue de Jesus que nos justifica diante de Deus e pela sua graça, que nós permaneçamos na sua presença todos os dias das nossas vidas. O Salmo 24 é escrito pelo salmista Davi. E esse salmo vai oferecer algumas situações, vai nos deparar com alguns parâmetros, para que nós tenhamos um pleno acesso a Deus, para que nós não sejamos rejeitados por Ele. A pergunta-chave do Salmo é: quem subirá ao monte do Senhor e quem permanecerá no seu santo lugar? Essa é a pergunta central do Salmo de número 24. E quando Davi questiona, deixa esta pergunta em aberto, talvez ele estava se referindo à cidade de Jerusalém, onde estava o Monte Sião, o Monte do Senhor, e o tabernáculo que fora construído por Davi, quando ele trouxe a arca de volta do exílio, primeiramente entre os filisteus e depois de Kiriate Jearim. Quem é que subirá ao monte do Senhor? E quem é que permanecerá no seu santo lugar? A pergunta, irmãos, ela é tão rica, mas eu quero que você entenda essa pergunta dividindo-a em duas etapas. A primeira é: quem pode chegar? E depois, quem é que pode permanecer? Amém? O Salmo nos levará a uma descoberta para aqueles que se relacionam com Deus e estarão para sempre com Ele. Para que você permaneça na presença de Deus, você precisa cultivar no seu coração algumas características que são inegociáveis. Quando eu digo inegociáveis, é no sentido de que tem situações das nossas vidas que, se nós não prestarmos atenção, nós negociamos a palavra de Deus. Nós deixamos a palavra de Deus de lado e nós começamos a ouvir ou a cultivar outras circunstâncias por causa da dificuldade, e nós começamos a negociar a palavra de Deus. E aquilo que nós vamos aprender neste salmo deve ser inegociável em qualquer circunstância da nossa vida. O título que eu quero dar a este salmo é Decisões para uma eternidade com Deus. Decisões para uma eternidade com Deus. E o salmista diz no versículo 1 e no versículo 2: Ao Senhor pertence a terra e tudo
o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. 2. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. A primeira coisa, irmãos, que você precisa definir no seu coração, para que você siga o Rei da Glória, para que você entenda o poder do Rei da Glória, para que você saiba que nos momentos difíceis, Ele é capaz de reverter qualquer situação, porque você precisa entender que Ele é o Deus soberano sobre todo o universo, e nada, absolutamente nada, nem nos astros, nem no céu, nem no mar, nem na terra, nem na minha e na sua vida, aconteça sem que Ele esteja no controle. O meu e o seu Deus é soberano sobre todas as circunstâncias existentes no universo. Porque quando você entende isso, você começa a olhar para algumas situações da sua vida com outro prisma. Porque você sabe o Rei que você serve, que Ele é soberano, que Ele está no controle. Ao Senhor pertence toda a terra, diz o salmista, e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Ele fundou, Ele pôs do jeito que Ele quis, Ele determinou, Ele executou, Ele projetou, tudo sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a minha e sobre a tua vida. Entenda a soberania dele essa noite. Só tem um pequeno detalhe. Deus é soberano sobre os astros, Deus é soberano sobre os animais, Deus é soberano sobre os vegetais, e Deus também é soberano sobre o ser humano. Só que quando se fala em ser humano, nós precisamos entender uma diferença. E essa diferença faz com que nós entendamos e sejamos contemplados pela soberania de Deus. E qual é a diferença? A diferença é que quando Deus cria o homem, Ele é soberano sobre o homem. Não que Ele precise que eu e você autorizemos a sua soberania sobre a nossa vida. Ele é soberano e ponto sobre a nossa vida. Porém, Ele só irá exercer 100% do seu reinado sobre a minha e a sua vida se nós permitirmos. Ele é soberano, isso é indiscutível. Ele pode tudo. Só que quando Ele diz que Ele nos ama e Ele nos ama, Ele deixa uma pequena expressão que prova o seu amor, que Deus não chamou ninguém, Deus não criou ninguém formado exclusivamente. Essa talvez era a vontade dele, que ele fosse adorado. Mas nem todos reconhecem e o adoram. Então Deus deixa uma palavrinha pequenininha que demonstra o amor dele para com a minha e a sua vida, que é o livre arbítrio. Deus é soberano, irmãos. Deus pode tudo nas nossas vidas, mas para que o reinado do Rei da Glória seja exercido plenamente sobre as nossas vidas, a decisão é nossa. Nós precisamos permitir, nós precisamos ter intimidade, nós precisamos ter uma vida agradável aos olhos de Deus, para que Ele possa reinar soberanamente sobre as nossas vidas. Um exemplo, qual é? Quando você está diante de uma situação adversa, e ao invés de você recorrer àquilo que a Bíblia quer que você recorra, você recorre a coisas terrenas. Quando você recorreu a alguma coisa terrena, quando você recorre a alguma coisa fora da vontade de Deus, Ele não pode exercer 100% o seu reinado sobre a sua vida, a sua soberania sobre a sua vida. Deve haver uma permissão nossa. E a permissão nossa qual é? Estar sempre disposto a fazer a vontade e submeter-se a nossa vida, independentemente das circunstâncias, ao reinado do Rei da Glória. Eu quero incentivar a tua vida essa noite, para que nós tenhamos uma vida sempre agradável
aos olhos de Deus. E quando nós entendemos a soberania de Deus, nós praticamos algumas atitudes diárias que nós precisamos prestar atenção. Porque, irmãos, ou nós entendemos que Ele é soberano, e quando entendemos que Ele é soberano, é porque Ele é soberano sobre tudo e em qualquer momento das nossas vidas. Porém, existem alguns pequenos detalhes da nossa vida que quando nós os comentamos, nós não estamos colocando Deus como soberano sobre todas as coisas. E são coisas pequenas. Porque os pequenos detalhes da nossa vida vão formar a grandeza da soberania de Deus sobre o nosso dia a dia. Os pequenos detalhes, os pequenos comentários, eu vou dizer para você quais são eles. Preste atenção como nós fazemos isso às vezes sem pensar. Se está frio, é porque está frio demais. Ô Deus, manda por que tanto frio, Deus? Se está calor, ninguém aguenta mais o calor. Se está chovendo, porque choveu demais. Estou cheirando até bolor, já estou embolorado. Espera aí. Que tal você começar a mudar esses pequenos detalhes da sua vida? Obrigado, Deus, por esse calor. Ué, Ele não é soberano? Você não crê que Ele é soberano? Então, se Ele é soberano sobre todas as coisas, se está calor, é porque Ele quer. Se está frio, é porque Ele quer. Se está chovendo, é porque Ele quer. Ele é soberano sobre todas as coisas, irmãos. Então, nós precisamos aprender a usar os nossos lábios para reconhecer a soberania plena do Rei da Glória. Muitas situações do nosso dia a dia, se nós prestarmos atenção, nós fazemos alguns comentários os comentários que não os tornam Deus o Rei da Glória, o soberano sobre todas as coisas. Porque se você acredita que Ele é soberano, nós devemos ter só um tipo de palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado pela chuva, obrigado pela roupa, é essa mesma, mas de novo essa de novo, obrigado pelo sol, obrigado porque eu perdi o ônibus, obrigado, porque Ele é soberano. Eu aprendi muito com a minha esposa isso. Se às vezes tem um carro devagar na minha frente, glória a Deus. Deus está me livrando às vezes de uma velocidade maior de uma próxima esquina. Oh, mas tartaruga, arranque esse poiseco da minha frente. Mas Deus não é soberano? Então se você está ali, naquele momento, é porque Ele quer. Se a fila do banco está grande, se você adentrou em um lugar e a fila está grande, Ele quis. Ele pode todas as coisas. Esses dias eu tinha que estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E a pessoa que estava me dando carona para ir em um primeiro lugar, era uma noite daquelas que tinha parado, os ônibus tinham parado, e eu estava vendo que ele estava se dirigindo para Aquidabã, e Aquidabã parou desde o bosque. E a entrada nossa era lá na frente. E eu falei, não vai dar tempo. E a minha alma já começou a querer ficar agitada, eu já queria achar uma solução, que eu tinha que estar em outro lugar em 40 minutos, que era um compromisso que eu não podia atrasar, e eu estava indo por um outro lugar, e eu falei, não vai dar tempo. Eu não vou chegar nem aqui, por causa do trânsito, e vou perder o outro. Mas aí me veio isso na minha mente. Mas Deus não é soberano? Então, se Ele é soberano, é porque a soberania dEle está dizendo que é aqui que eu tenho que estar agora. Irmãos, são coisas que nós não conseguimos explicar. Quando eu descansei nesse pensamento de que Ele é soberano, não me expliquem como aconteceu. Eu só sei que em poucos minutos eu estava no primeiro lugar e cheguei no segundo lugar 15 minutos antes da hora programada. Ele é soberano. Nós precisamos entender que nada acontece na nossa vida
por um acaso. Eu comentei esses dias com uma pessoa, não vou citar nomes de empresa para não envolver, mas nós precisávamos de um serviço de uma determinada empresa, e as outras filiais em Campinas tinham fechado, e eles estavam atendendo as pessoas só naquele lugar. Consequentemente, toda Campinas afluiu para aquele lugar, ficou lotado. E eu questionei com o irmão essa semana. Nós fomos até lá e lotado. A senha tinha 60 pessoas na nossa frente. Aí depois que não foi eu que estive lá, foi outra pessoa. Aí eu fiquei pensando, por que nós não temos a ousadia, 60 pessoas esperando, de dar um grito, colocar todo mundo em silêncio e pregar o evangelho? Deus é soberano, Ele não manda a gente em lugares por um acaso. Esse dia eu estava no ônibus, o cara entrou, um senhor entrou, jovem, deu um grito lá, com licença. Todo mundo ficou quieto, e em 10 minutos ele trouxe a salvação para quem estava no ônibus. Irmãos, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus nas nossas vidas. Aonde você estiver, é porque a soberania dele quis que você estivesse. Então vamos aprender a usar palavras que reconheçam a soberania dele. Tudo ele está no controle. Tudo ele pode, todas as coisas. Eu vou usar uma expressão que ela não é minha, ela é de uma pessoa que eu não sei a autoria dela, mas que diz assim: deixa Deus ser Deus. Isso é crer na soberania de Deus. Pare de se intrometer, irmãos. Deixa Deus ser Deus. Deixa Ele ser soberano. Deixa a vontade dEle prevalecer. O salmista fala: do Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Ele fundou. Você não está em nenhum lugar por um acaso. A soberania dele fundou a nossa vida, a nossa família, a nossa história, o nosso ministério, o nosso dia a dia. E sobre as correntes a estabeleceu. Ele é soberano. Ele sabe, ele pode e ele vê todas as coisas. Então a simplicidade das nossas palavras reconhece a soberania dele. Eu vou dizer aqui para você agora vários exemplos da palavra de Deus, de homens e mulheres que tiveram pequenas respostas, reconhecendo a soberania de Deus, e todos nós conhecemos o fim de cada uma delas. Todos nós conhecemos a história de cada personagem que eu vou falar para você agora, que reconheceram, diante de uma expressão ou de uma atitude, a soberania de Deus. E todos nós sabemos o fim da história de cada um deles. Noé obedeceu. Abrão saiu. Daniel decidiu. Davi, eu vou. Isaías, envia-me a mim. Pedro, lava-me, Senhor. Paulo, não vivo mais eu. Jó não pecou com os seus lábios. Jonas reconheceu. Esther lutou. Ruth não desistiu. Ana prometeu e cumpriu. E Jesus disse: não seja a minha, mas seja feita a tua vontade. Pessoas que em pequenas decisões reconheceram a soberania de Deus, e todos nós sabemos os fins gloriosos que esses personagens tiveram, e se eles estão escritos, é porque Deus espera as pequenas atitudes da minha e da sua vida, para que Ele faça grandes vitórias no nosso dia a dia. Amém, irmãos? Eu vou parar aqui. Vamos louvar o nome do Senhor. E na próxima terça-feira nós terminamos. Tem muita coisa linda aqui nesse salmo que Deus vai falar com o nosso coração. Mas essa noite, vá com essa palavra para o seu coração.
Cuidado com aquilo que você expressa. Expresse as expressões, né? Expresse as expressões que façam de Deus realmente soberano sobre a sua vida. Agradeça a Ele por tudo, porque por pior que seja a situação, Ele está no controle de todas as coisas. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Deus é soberano sobre as nossas vidas. Vamos colocar em pé, louvar o nome do Senhor. E neste momento você pode ter o privilégio de ser participante do crescimento da obra de Deus sobre a face da terra, entregando o seu dízimo e a sua oferta à casa do tesouro. Glória a Deus. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. Eu quero orar aqui por você nesse momento, irmãos. Queria que você curvasse sua cabeça e que você fizesse um compromisso com Deus essa noite. Às vezes nós nos pegamos falando em coisas, ou às vezes murmurando, ou às vezes questionando, e isso não são atitudes de quem reconhece que Ele é soberano. Se Ele é soberano, nós só devemos dizer obrigado, Senhor, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela Tua soberania, pela Tua grandeza, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Deus. Pai, que nessa noite nós possamos sair deste lugar com esse propósito em nosso coração, Pai, de prestarmos atenção nas nossas palavras, porque às vezes as nossas palavras não são palavras que estão dizendo que o Senhor é soberano. Ah, Deus, tem misericórdia de nós, que a nossa vida esteja verdadeiramente no centro da Tua vontade, Pai, e que o Senhor possa reinar sobre as nossas vidas, reinar sobre as nossas adversidades, reinar sobre os nossos sentimentos, Pai, reinar sobre os momentos difíceis. Oh Deus, mas que seja qual for o momento da nossa vida, nós possamos adorar o Teu nome, porque adorando o Teu nome mesmo na hora difícil, nós estaremos dizendo que nós cremos que o Senhor é soberano. Oh, aleluia, sobre todas as coisas, Pai. E nós vemos essas vidas, Davi, Daniel, Ana, Ruth, Esther, que por uma atitude pequena reconheceram a Tua soberania e enfrentaram os seus momentos, e o Senhor lhes concedeu a vitória, a bênção, Senhor, porque o Senhor se alegra com aqueles que reconhecem e vivem a sua história, sabendo que Tu estás no controle, que Tu és soberano sobre todas as coisas. E nós queremos crer na expressão do salmista essa noite: do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. Oh, aleluia, Senhor, nós somos Teus, a igreja é Tua, Senhor, a nossa família é Tua, Deus. Oh, Pai, que nós possamos reconhecer e viver com as nossas palavras e atitudes a nossa vida, sabedores da Tua soberania sobre a nossa vida, Pai. Perdoa-nos os momentos em que nós não correspondemos da forma com que o Espírito Santo esperava, Pai. Mas nós queremos fazer uma nova aliança contigo essa noite, de melhorar o nosso vocabulário, de melhorar as nossas palavras, de melhorar os nossos comentários, para que em todo o nosso expressar seja reconhecido com o nosso modo de viver que Tu és soberano sobre todas as coisas, Pai. Nós te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aplauda o nome do Senhor, irmãos. Glória a Deus.